Continua conosco. Hoje a gente vai debater os reflexos desse novo decreto do governo do estado que abriu aí a possibilidade de realização de shows aqui na Paraíba, entre outras flexibilizações no combate à pandemia do coronavírus. Eu vou estar com o Delano Tavares, ele que é representante da Associação Brasileira de Produtores de Eventos, e também quem vai conversar conosco é o Procurador-Geral do Estado, Dr. Fábio Andrade, para explicar os detalhes aí desse novo decreto. Vem conosco, Rede Verdade, está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Que bom encontrá-los aí acompanhando a programação aí da TV Arapuã. Você que já acorda ali com o Tribuna Livre, com o Bruno Pereira, segue aí na programação, chega aqui até o Rede Verdade comigo. Programa de hoje, vamos destrinchar, mergulhar um pouco nesse novo decreto que o governador João Azevedo fez publicar no Diário Oficial de hoje, regulamentando ali outras atividades em relação à pandemia do coronavírus. Houve ali uma regulamentação em relação à abertura dos estádios de futebol, dos eventos esportivos, também para eventos sociais e para shows, que havia uma expectativa muito grande em relação a isso. Delano Tavares, representante da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, aqui na Paraíba, ABRAP, seccional aqui da Paraíba. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Que luta de vocês até chegar a um momento como esse, né? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É uma luta grande. Estamos há 18 meses nessa luta diária aí, sem eventos nenhum, numa cadeia que atende 58 segmentos, certo? E que vem sofrendo muito. Como certo? A gente sempre dizia, a primeira a parar e a última a voltar. Literalmente a começar a voltar. E assim, nós hoje temos esse decreto do governo aí liberando o retorno aí em cima de 20% das capacidades. Ainda, para a gente ainda é muito pouco, mas é um primeiro passo para que a gente possa começar a retornar com segurança, seguindo os protocolos e, enfim, tentar retornar à normalidade nesse novo normal. Bom, vamos lá. Então, para hoje, pelo decreto de hoje, vocês podem começar a realizar, voltar a realizar os shows com 20% da capacidade do local, do ambiente. Ficou aquém da expectativa de vocês? Quais eram os parâmetros que vocês esperavam para que isso acontecesse a partir já desse decreto, Delano? Na verdade, o que o decreto fala é que a gente pode voltar com 20% da capacidade do local, certo? Claro que ficou aquém, porque a gente esperava um pouco mais, e 20% ainda de capacidade para determinados shows inviabiliza os eventos, certo? A gente entende, sempre entendemos que a segurança, a vida, a saúde é importante demais, certo? Mas a gente precisa que retorne. O que a gente precisava e pedia, nós tivemos uma reunião na última segunda-feira com a Secretaria de Saúde do Estado, onde fomos recebidos pela Vigilância Sanitária do município, junto com o próprio prefeito, que nos recebeu ontem. E o que nós precisamos é, inclusive, de um planejamento. Nós não podemos estar com 20% hoje sem saber o que vai acontecer mais na frente. A gente precisa de um planejamento para que meses seguintes sejam liberados um percentual maior, para que a gente possa planejar, porque eventos como shows você não consegue fazer da noite para o dia, ninguém vai fazer um show amanhã, mesmo que com 20%. Eu queria entender, acho que quem está em casa também queria entender, como é que vocês fazem esse cálculo? Por exemplo, você vai fazer um show num ambiente que cabem aí, enfim, 1.000 pessoas, e aí pelo decreto do ambiente que cabe 1.000 pessoas, vocês só podem botar para dentro 200 pessoas. 200 pessoas. Como é que dá para viabilizar financeiramente um show desse? Você fazer um show, vai aumentar o ingresso? O valor do ingresso é que vai ter que ser aumentado, é isso? A única conta que se pode fazer é aumentar o valor do que a gente chama do ticket médio, do valor do ingresso. E às vezes isso inviabiliza porque economicamente a sociedade não consegue pagar esse valor. Então, às vezes é melhor não fazer o evento. Então, para locais, como você citou aí, de 1.000 pessoas, um evento de 200 pessoas praticamente inviabiliza por causa do custo de todo o evento, do cachê da banda, estrutura, aquilo que eu lhe disse. A gente atinge 58 segmentos
Então, a gente tem lá desde do fornecedor do banheiro químico, ao palco, ao som, ao pessoal da limpeza, toda essa estrutura, produtores de forma geral. Então, isso acaba inviabilizando a situação. Como eu falei antes, o que a gente precisa é que a gente tenha um planejamento, como alguns outros estados vêm fazendo, certo? Aliás, a maioria dos estados vem fazendo isso, já liberando um planejamento com uma sequência, 20% agora que seja, mas mês que vem 30%, 40%, até a gente chegar aí a janeiro, com a expectativa dessa vacinação chegar a 100% da população que precisa ser vacinada, já vacinada. E aí a gente precisa desse planejamento para que a gente possa planejar. Claro, levando em consideração que se, porventura, daqui a 30, 60, 90 dias, houver, que Deus o livre, um retrocesso, a gente entende que tem que parar de novo, que tem isso é bem pacífico entre nosso segmento. Tá. Bom, olha só, daqui a pouco quem entra com a gente aqui, vai acompanhar um pouco dessa nossa conversa, é o Procurador-Geral do Estado, né? O doutor Fábio Andrade, ele que naturalmente ali conduz com sua equipe jurídica a redação desse decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial. Assim que ele estiver aqui pronto para entrar, ele já participa desse nosso bate-papo. Agora, Delano, para além do debate do cálculo que vocês podem fazer ou não para colocar ali e ter um retorno financeiro, o decreto de hoje, para a abertura dos shows, traz dois outros requisitos que talvez sejam aí, até dificultem um tanto quanto mais. O primeiro requisito é que para participar desse show com capacidade de 20%, o cidadão, o paraibano, tem que apresentar um teste negativo da Covid e tem que ser aquele teste do nasal, né? O antígeno, né? O SUAB, aquele nasal, 72 horas, pelo menos, até 72 horas do dia do show. Primeiro, para entrar no show, tem que apresentar o teste negativo. E, além disso, a carteirinha também de vacinação com primeira dose ou esquema vacinal completo, ou pelo menos a primeira dose. Ou seja, já uma instituição de um meio passaporte da vacina aqui na Paraíba. Como é que vocês encararam esses dois itens aí, Delano? Luiz, sendo bem claro, com relação à vacina, a gente entende que é importante. Vocês gostariam que o show só tivesse show que só entra quem for vacinado? Vocês são a favor disso? Nós somos a favor que com a vacina seja exigência da vacina, até porque a gente entende que a vacina tem se mostrado uma solução viável aí pelos números que a gente tem acompanhado. Então, a gente entende que a vacinação é importante. Já o teste inviabiliza o nosso negócio. Por quê? Porque o valor do teste, na maioria dos casos, é maior do que o valor do ingresso do show. Então, para ir para o show, o camarada vai ter que comprar o ingresso e ainda fazer o teste. Então, assim, eu acho que esses dois itens em conjunto inviabiliza a nossa retomada. Então, repito, a vacina é importante. Em alguns outros estados, e a gente vem acompanhando isso a nível nacional, foi exigido a vacina. E aqui no estado vizinho de Pernambuco, quando se liberou eventos há 10 dias atrás, ou um pouco menos que isso, para 2.500 pessoas, que foi exigida a vacina, existiu uma procura imensa da segunda dose, de pessoas que não tinham procurado a tomar a segunda dose. Então, assim, no último final de semana em Recife, se foi vacinado mais de 400 mil pessoas com relação de pessoas que já estavam atrasadas logo em seguida de que foi anunciado a necessidade. Força a vacinação. Exatamente. E a gente está disposto a isso, a também contribuir com isso, incentivando isso para a vacina. Porque a gente entende também que a vacina não é só uma necessidade para o nosso segmento, para o evento, é uma necessidade de saúde geral. Então, a gente pensa também que se a gente puder dar a nossa parte de estimular a vacinação, é importante demais para isso. Vocês queriam, em alguns casos, por exemplo, no município de Patos, lá está dizendo que, o decreto lá municipal está dizendo que ou você apresenta uma coisa, ou seja, o teste negativo, ou apresenta a vacinação. Vocês acham que poderia ser assim? Isso, na maioria dos casos, tem acontecido isso nos outros estados, certo? Tem sido exatamente o que o decreto fala, e é a interpretação do decreto, com relação aos estádios de futebol. Nos estádios de futebol, para ficar claro, pelo decreto, só cobra a vacinação. Para assistir jogo de futebol. Não, pelo decreto hoje, só vacinação. Só vacinação. Pronto. Então, assim, a gente entende que, no caso de não vacinação do ciclo vacinal completo,
aí sim a necessidade de um teste com menos de 72 Mas horas. se estiver vacinado, está resolvido, porque... A gente entende que isso... Porque inviabiliza o nosso retorno. E vocês vão fazer aí alguma gestão de debate em relação a isso? Daqui a pouco o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, está aqui conosco. Pode ser até por telefone. Por telefone mesmo, o importante é que ele esclareça aqui para a gente alguns desses itens aí. Na verdade, a gente já vem abrindo esse diálogo com o governo do Estado. Aqui na última segunda-feira, nós conseguimos ter esse diálogo aqui e até agradecer de público à secretária Ana Cláudia Vital, que foi quem fez essa ponte para que a gente tivesse esse diálogo. Tivemos um diálogo com o governo do Estado, com a Prefeitura de João Pessoa ontem, a gente teve um diálogo com o próprio prefeito Cícero, que se mostrou muito acessível à nossa causa e, claro, respeitando os critérios de saúde. Mas aí, como o decreto saiu há poucas horas, a gente está entendendo realmente, até porque ficou um pouco a interpretação com essa diferença de estádio e de shows, a interpretação ainda ficou meio confusa e aí a gente está entendendo para saber quais são as atitudes que nós vamos tomar. Bom demais, vamos saber disso daqui a pouquinho. O Fábio Andrade está aqui conosco. Vamos dar só um intervalo nessa nossa conversa aqui, para a gente ir para Brasília, lá na capital federal. Napoleão de Castro, como sempre, trazendo as informações lá de Brasília, e tem assunto também polêmico lá na capital federal. Napoleão, é com você. Oi, Luiz, muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador do Rede Verdade. Nesta quarta-feira, a equipe Arapuã voltando aqui, direto da capital brasileira. Prazer a você. Hoje um dia movimentado, viu? Na Comissão Parlamentar de Inquérito não poderia ser diferente, porque quem está lá é nada mais, nada menos do que Luciano Hang, o dono da Havan, a rede de lojas no país, né? E ele que tem sido sempre muito combativo, muito polêmico em suas teses, tem enfrentado um clima pesado em nível de Comissão Parlamentar de Inquérito. Olha aí, nós tivemos ontem, aí no Nordeste, Luiz, em Alagoas, a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação à questão do ICMS, no preço dos combustíveis. Isso reacendeu o debate. Hoje, inclusive, já o consórcio de governadores do Nordeste, através do governador Wellington Dias do Piauí, que comanda o consórcio, já rebateu. E é um tema que parece não ter fim, o embate e o debate, né, em cima dessa questão do ICMS e até do preço dos combustíveis. É um jogo de empurra, de um lado o governo federal, de outro lado os governadores em nível de estados, que têm exatamente colocado essa situação. Em termos de bancada do estado da Paraíba, eu conversei com a senadora Nilda Gondim, ela que participou da sessão do Congresso de ontem, que derrubou vetos presidenciais, entre os quais o que traz de volta a existência da Federação de Partidos, Luiz. A senadora nos explicou o porquê do seu voto à reportagem Arapuã. Com certeza, eu votei porque eu acho que a federação vai dar assistência, apoio, não só no dia da eleição ou antes da eleição, mas vai ter um compromisso, vai ser aliar o compromisso dos 4 partidos menores que se unem e que têm um compromisso durante todo o mandato eletivo. Senadora Nilda Gondim, que esta semana está também presidindo a Comissão de Assuntos Sociais. Ela já viveu uma grande experiência nessa comissão na Câmara Federal, está tendo a oportunidade nesta semana de presidir a comissão aqui no Senado da República. Para mim, Napoleão, eu me senti contemplada de ser titular da comissão da CAIS, Comissão de Assuntos Sociais. Por quê? Porque quando deputada, eu também fui titular da comissão, que era a Comissão de Seguridade, Saúde e Família. Comissão de Seguridade Social e Família. Então, hoje eu estou aqui nessa comissão e gosto muito, porque exatamente a gente se detém naqueles problemas mais importantes, mais vulneráveis, né? Quer dizer, é lutar em defesa das pessoas, em defesa dos trabalhadores, em defesa de igualdade, de justiça social. Senadora Nilda Gondim, MDB do nosso estado, em entrevista ao Rede Verdade. Do Congresso Nacional em Brasília, Napoleão de Castro, para a TV Arapuã. Ok, Napoleão, muito obrigado. Nosso assunto aqui no estúdio é sobre esse novo decreto do governo do estado, que hoje adotou ali, apresentou novas regras da realização de atividades econômicas no estado em relação à pandemia do coronavírus. Entre as novidades, a abertura oficial aí dos estádios de futebol
dos espaços para eventos esportivos, também para eventos corporativos e a novidade dos shows, da realização de shows aqui no estado da Paraíba, capacidade de público de 20%, mas também aí com duas exigências, entre elas o teste negativo da Covid e o cartão de vacinação. Quem está daqui a pouquinho entrando na linha conosco aqui é Fábio Andrade, procurador-geral do Estado. E quem está comigo no estúdio aqui é Delano Tavares, ele que é representante da ABRAP, Associação Brasileira dos Produtores de Eventos. Delano, qual é, para a gente só ter uma noção aí, como é que vocês estão juntando esses cacos aí, o pessoal de eventos conseguiu, ao longo desses quase 2 anos, sobreviver a essa pandemia? Luiz, é bem difícil, certo? O setor de eventos, como você bem disse, ele foi o primeiro a parar e o último e provavelmente o último a voltar, certo? Então, todo mundo meio que teve que se virar nos 30 para poder conduzir isso, né? Algumas produtoras, inclusive, ficaram pelo meio do caminho, a gente entende isso. Os artistas procuraram se virar aí com as lives, enfim, e aí passando todo esse momento difícil. Tivemos algumas ajudas e aí deixar aqui o nosso agradecimento ao programa do PES, que foi aprovado pelo Congresso, pela relatoria da senadora Daniela, e aí uma honra para a gente ter um projeto nacional com a relatoria da senadora daqui da Paraíba. E aí a gente teve essa ajuda do governo, certo? Que ainda não foi completa e que a gente espera que amanhã o Congresso derrube o veto do presidente da República, que vetou um dos projetos que era uma isenção fiscal aí dos próximos 5 anos, certo? Para que a gente consiga reaver isso. Tivemos alguns descontos para quem tinha débitos fiscais junto ao governo federal, mas, enfim, essa foi a ajuda que nós ainda tivemos nesse período. Bom, importante é isso para o setor como um todo. Muita gente fica perguntando o seguinte, e os produtores de evento, eles vão seguir mesmo os protocolos sanitários? A gente acompanhou alguns episódios aí de desrespeito, né, ao longo dessa pandemia como um todo, seja na classe política, seja de alguns eventos clandestinos e tudo. Que garantia vocês podem dar desse cumprimento do protocolo sanitário para essa reabertura? Na verdade, a ideia nossa é cumprir todos os protocolos. Por isso que a gente precisa dialogar para que a gente passe também o nosso sentimento por os gestores, quais são os protocolos que é viável também se cumprir. Que não adianta se botar no papel alguns protocolos que o nosso próprio setor sabe que é inviável se cumprir. Então, a gente precisa entender quais são os protocolos necessários e, claro, levando sempre em consideração a preocupação com a saúde, com a saúde das pessoas, enfim. Então, a gente precisa entender isso. Mas a ideia, a garantia que a gente pode dar é que a gente pede, inclusive, para que a gente seja fiscalizado, seja acompanhado pelos órgãos fiscalizadores, para que a gente possa garantir uma segurança diante de toda a situação. Bom demais. Olha, o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, já está aí conectado, né, conosco. Já pode falar conosco, doutor Fábio Andrade, é isso? Doutor Fábio Andrade, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, para a gente tentar esclarecer aqui, especificamente em relação à abertura dos shows aqui na Paraíba, essas duas obrigatoriedades, tanto da vacina quanto do teste de Covid, elas estão fundamentadas juridicamente aí, em que princípio, em que argumento? Boa tarde. Acho que a gente está com um probleminha aí de áudio com o doutor Fábio Andrade aí. Vamos voltar aqui, se ele conseguir retornar aí, pode ser até por uma ligação também, se não precisar da imagem. O importante é que a gente possa ter aí conteúdo do doutor Fábio Andrade. Pode ser até por telefone, sem a imagem, que às vezes fica com mais dificuldade no ao vivo. E a gente está acompanhando aí que o doutor Fábio está em trajeto, né, está em trânsito, em movimento aí, ele que vai viajar para Brasília agora às 2 horas da tarde. Delano, vocês têm uma expectativa do decreto da Prefeitura de João Pessoa, não é isso? Tem informação de que o decreto da Prefeitura de João Pessoa vai quebrar essa regra do decreto estadual? Na verdade, ontem a gente teve essa reunião com a equipe da Vigilância Sanitária da Prefeitura e até com o prefeito Cícero Lucena, que nos ouviu e escutou todas as nossas demandas.
ficou de analisar junto com sua equipe, certo? E ainda hoje, ou mais tarde amanhã, quinta-feira, que é quando se vence o decreto anterior, já soltar um novo decreto, certo? A gente estava entendendo que viria um decreto, inclusive, um pouco melhor do que esse do governo do Estado, mas a gente precisa aguardar e entender o que é isso, aquilo que eu falei antes. O que a gente precisa muito é desse planejamento do que vai acontecer nos próximos meses. Claro que a gente entende que a gente não sabe bem com relação à pandemia o que é que vai acontecer, mas a gente precisa começar a se programar. Tá certo. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue falar agora com o Dr. Fábio Andrade, se é possível, né? Senão a gente encerra aqui e conclui. Dr. Fábio Andrade, de forma objetiva, o setor de eventos está dizendo que inviabiliza a abertura da casa dos shows se houver a obrigatoriedade do teste. Qual foi o fundamento jurídico ali para incluir a obrigatoriedade do teste negativo da Covid e da vacinação para entrar em shows aqui na Paraíba? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Como eu estava dizendo, a Secretaria de Saúde é que define esses critérios dessa utilização, dessa flexibilização. A Secretaria da Saúde entendeu a necessidade da exigência do teste, além da vacinação de primeira dose também, porque a vacinação, como nós sabemos, já vem sendo de maneira insistente divulgada, apenas uma dose da vacinação não é suficiente para garantir a imunização. Então, por essa razão técnica, é que foi feita a flexibilização nesse primeiro momento dessa forma. Evidentemente, quando avançarmos para a vacinação e todas as pessoas do público-alvo estiverem vacinadas com a segunda dose, aí ficará provavelmente dispensada a necessidade de realização do teste para quem estiver já com as 2 doses da vacina. Agora, quem estiver ainda só com uma dose, precisará se submeter a esse teste. Há uma perspectiva de votação na Assembleia Legislativa da lei que institui por completo aí o tal passaporte da vacinação aqui na Paraíba. Mas pelo decreto de hoje, de certa forma, o Estado já institui ali um meio passaporte da vacinação na Paraíba. E há quem debata sobre a inconstitucionalidade dessa exigência. Vamos aguardar a legislação ser aprovada. Sendo aprovada, ela será submetida ao governador para sanção ou veto, e ele vai analisar, no momento oportuno, essa alegação de inconstitucionalidade. Me parece que pelo projeto que está tramitando existem várias possibilidades, e a gente vai analisar se todas elas estão realmente de acordo com a Constituição. Se estiverem, o projeto certamente será sancionado. Se houver vício de inconstitucionalidade em alguma, será apontada aí no eventual veto. Mas para tudo isso, como disse, a gente precisa aguardar o texto final, que ainda será aprovado. Bom, se a Prefeitura de João Pessoa e outras prefeituras saírem com decretos diferenciados em relação a essa cobrança específica da carteirinha de vacinação ou do teste da Covid para shows, o Estado vai, enfim, tomar alguma medida ou naturalmente vai deixar que se imponha aquela regra de as medidas mais restritivas são as que valem? Essa regra já está bem conhecida por todo mundo, né? Por todos os gestores, por toda a população. Vale a regra mais restritiva. Também temos que aguardar os decretos municipais que virão. É importante, Luiz, a gente atentar que, embora o Estado já tenha feito gestos muito concretos nesse outro decreto, no sentido da flexibilização, algumas atividades que naturalmente promovem aglomeração, como shows, por exemplo, precisam voltar de uma forma muito cautelosa para que a gente não volte a um status quo de casos muito graves de internação e de óbitos. A pandemia não acabou ainda. O setor precisa voltar a funcionar, o governo do Estado tem a competição disso, mas a volta do setor a funcionar não pode vir junto também com a elevação do número de casos de internação e de óbitos por Covid. Tá aí, doutor Fábio Andrade, queria agradecer a sua participação aqui, dentro desse tempo corrido, literalmente corrido, participar aqui no Rede Verdade. Um abraço, boa viagem. Eu que agradeço, estou aqui a caminho do aeroporto, fiquem com Deus, vocês, telespectadores.
Bom demais. Tá aí, Procurador-Geral do Estado. Delano, a gente vai terminando por aqui em função do tempo. Agora, pelo que eu pude entender, o procurador deixou ali uma brecha para dizer que em algum momento, isso não está no decreto, mas em algum momento a discussão é se você não completou as suas 2 doses, é que você precisaria do teste. Se completou, precisa do teste. Não está isso no decreto ainda, mas pelo que ele falou, pode ser uma sinalização de uma janela, né? Foi isso que eu entendi também na fala do procurador e meu amigo Fábio. Eu entendi que essa que foi o entendimento dele. E a gente também, se for nesse caso, a gente entende que não completando o ciclo vacinal total, seja exigido o teste. Bom demais, vamos lá, ficamos por aqui. Delano, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, tá? Eu que agradeço. Bom, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.